Agora vamos para a contradição mais aparente entre as lembranças de Ellen White e o testemunho do xerife, conforme brevemente resumido no jornal. Em seu relato mais completo da prisão, escrito em 1860, em Spiritual Gifts, volume 2, páginas 40 a 41, ela diz que enquanto ela falava, 2 homens olharam pela janela. Ela passou a recordar. O Espírito do Senhor repousou sobre ele e a sua força foi tirada dele. E ele caiu no chão desamparado. O oficial gritou: "Em nome do estado do Maine, prendam este homem." 2 homens agarraram seus braços e 2 seus pés e tentaram arrastá-lo para fora da sala. Eles o moveram apenas alguns centímetros e depois saíram correndo da casa. O poder de Deus estava naquela sala e os servos de Deus, com os seus semblantes iluminados com a sua glória, não ofereceram resistência. Os esforços para capturar a ancião Damon eram frequentemente repetidos com o mesmo efeito. Os homens não podiam suportar o poder de Deus e foi um alívio para eles sair correndo da casa. O número deles aumentou para 12, mas o ancião Damon ainda foi mantido pelo poder de Deus por cerca de 40 minutos, e nem toda aquela força daqueles homens poderia movê-lo do chão onde jazia indefeso. No mesmo momento, todos nós sentimos que o ancião Damon deveria ir, que Deus havia manifestado seu poder para sua glória, e aqueles homens o pegaram com a mesma facilidade com que pegariam uma criança e o levaram para fora. Mas agora, em contraste, as lembranças obviamente resumidas do xerife são lidas de maneira muito diferente. Quando fui prender o prisioneiro, eles fecharam a porta para mim. Descobrindo que não poderia ter acesso a ele de outra forma, eu arrombei a porta. Fui até o prisioneiro e peguei-o pela mão e contei-lhe o que estava acontecendo. Tão grande foi a resistência que eu, com 3 ajudantes, não consegui tirá-lo. Fiquei em casa e reforcei a ajuda. Depois que eles chegaram, fizemos uma segunda tentativa com o mesmo resultado. Novamente pedi mais ajuda. Depois que eles chegaram, nós o dominamos e tiramos sob custódia. Nós fomos resistidos por homens e mulheres. Não é possível descrever o lugar. Foi um grito contínuo. Bem, estas são as 2 descrições obviamente muito diferentes do mesmo evento. Como disse anteriormente, não tenho todas as respostas sobre cada coisa que aconteceu naquele incidente com Damon. Esta, sem dúvida, é a minha maior questão não resolvida. Mas tendo admitido isso, vejamos alguns dos detalhes que poderiam ser interessantes. Começaremos listando algumas semelhanças entre os 2 relatos. Primeiro, ambos concordam que foi apenas Damon quem foi preso naquela noite, e mais ninguém. Segundo, ambos concordam que inicialmente foram 4 homens que tentaram sem sucesso remover Damon. Terceiro, ambos concordam que houve vários esforços para remover Damon. Ellen disse que não pôde ser removido devido ao poder de Deus, já o xerife porque muitos estavam segurando Damon. Quarto, ambos concordam que todo o período para conseguir detê-lo levou um tempo considerável. Ellen White disse que foi 40 minutos, enquanto o xerife Moulton disse que por 2 vezes ele pediu reforço, o que levaria algum tempo para eles responderem naquela época pré-telefone celular. E por último, quinto, embora por motivos diferentes, ambos concordam que os policiais tiveram que sair da sala durante o momento da prisão. Ellen White afirmou que foi devido ao poder de Deus, embora se possa supor que, uma vez que ela concorda que vieram reforços, dado que não havia telefones celulares, ela presumivelmente teria concordado que esses reforços foram enviados. O xerife, por outro lado, apenas descreve ter que enviar reforços. As mais óbvias diferenças são, penso eu, prontamente aparentes, mas podem ser resumidas da seguinte forma. Primeira, Ellen White. Enquanto eu falava, 2 homens olharam pela janela. Xerife, eles fecharam a porta para mim. Eu arrombei a porta. Uma dissimilaridade, embora não necessariamente uma contradição. Segunda, Ellen White. 2 homens prendendo tentaram arrastar Damon. Conseguiram por apenas alguns centímetros e depois saíram correndo da casa. Xerife, eu fui até o prisioneiro e peguei-o pela mão e contei-lhe o que estava acontecendo. Terceiro, Ellen White. O poder de Deus estava naquela sala e os servos de Deus, com seus semblantes iluminados com a sua glória, não ofereceram resistência. Várias mulheres pularam sobre Damon e ele agarrou a elas e elas a ele. Quarto,
Ellen White. Os homens não podiam suportar o poder de Deus e foi um alívio para eles sair correndo da casa. Seu número aumentou para 12, quando o ancião Damon ainda estava sendo sustentado pelo poder de Deus por cerca de 40 minutos, e não todas as forças daqueles homens conseguiram movê-lo do chão, onde jazia indefeso. Xerife, foi tão grande a resistência que não consegui tirá-lo de lá. E por último, o quinto ponto, Ellen White. No mesmo momento, todos nós sentimos que ancião Damon deveria ir e que Deus havia manifestado seu poder para a sua glória, e que o nome do Senhor ainda seria mais glorificado ao permitir que ele fosse tirado do nosso meio. Aqueles homens o pegaram com a mesma facilidade com que pegariam uma criança e o levaram para fora. Xerife, eu novamente pedi mais ajuda, e depois que eles chegaram, nós os dominamos e o levamos Damon para fora sob custódia. Para Ellen White, Deus estava claramente trabalhando sobrenaturalmente durante toda aquela prisão. Obviamente, nada que se aproxime remotamente do que é descrito pelo policial que o prendeu. É novamente em um momento como este que poderíamos desejar toda aquela transcrição original do tribunal. Será que o xerife foi interrogado pelo advogado de defesa? Caso sim, nada disso foi incluído na reportagem do jornal. Como será que as outras testemunhas viram a prisão de Damon? Nenhum outro comentário sobre a prisão foi incluído em todo o relato publicado do julgamento. Mesmo que alguém negue qualquer elemento sobrenatural, o facto de que 2 vezes o xerife teve que enviar reforços seria, penso eu, mesmo para um leitor casual, motivo suficiente para pensar que na transcrição real do tribunal, outra pessoa deve ter dito algo sobre a prisão. O que temos do xerife não é apenas extraordinariamente breve, mas, como acabei de dizer, o que ele descreve é de interesse suficiente para fazer alguém se perguntar se, pelo menos, 1 ou 2 das testemunhas poderiam ter falado algo sobre a prisão. Claro, há sempre a possibilidade de que, mesmo que algumas das testemunhas quisessem falar sobre o assunto, a menos que solicitado diretamente por um dos advogados para fazê-lo, a pessoa poderia ter sido descartada. Sem a transcrição completa do tribunal, nunca saberemos o depoimento completo do xerife, incluindo se ele foi interrogado ou se alguma das outras testemunhas foi solicitada a abordar esta questão. Uma razão pela qual não posso deixar de me perguntar se outras das testemunhas podem ter realmente falado sobre a prisão é que está incluída uma declaração curiosa no depoimento de uma testemunha. Nenhum contexto é dado para isso no resumo do repórter do jornal. Mas será que poderia se referir às circunstâncias que cercaram a prisão de Damon? Nunca saberemos conclusivamente. Mas isso nos fornece uma pergunta tentadora. Aqui está a declaração feita pelo diácono James Rowe, que me intriga. Damon levantou-se do chão e disse: "Eu vou ficar aqui, e enquanto eu ficar aqui, eles não podem te machucar. Nem homens, nem demônios podem te machucar." Mas espera um pouco. Esta breve declaração atribuída por Rowe a Damon refere-se a quando Damon e o grupo perceberam que o xerife tinha vindo para prendê-lo? Ou ainda mais direto ao ponto, poderia se referir a quando o xerife disse que arrombou a porta para entrar? Damon poderia ter feito essa declaração naquele momento? E se assim for, a declaração de Damon infere que, em sua opinião, também algo sobrenatural estava acontecendo naquela noite? Foi mera intimidação ou havia algo a mais por trás daquela declaração? Algo que Ellen White também refletiu em sua lembrança da prisão. Mais uma vez, provavelmente nunca saberemos. Mas é interessante ponderar, pois a declaração certamente não se parece encaixar em nada mais no testemunho de James Rowe. Uma coisa, porém, é absolutamente certa. Ellen White nunca vacilou em sua crença de que algo sobrenatural estava envolvido na prisão de Damon. Em 1906, em uma entrevista com o seu secretário Clarence Clister, a senhora White ainda se lembrava basicamente das mesmas circunstâncias em relação à prisão de Damon conforme ela havia escrito em 1960. Eles tentaram pegar este Damon e não conseguiram. Lá ele ficou no chão por 3/4 de hora. Em nome do estado de Maine, pedimos que você segure este homem. Então eles correram e o agarraram e todos começaram a cantar. Deixamos a velha Babilônia mística para proclamar o jubileu. Suas mãos escorregavam e eles repetiam. Agora eu disse, eles se aproximaram dele e começaram a pegá-lo.
Eles não me queriam no quarto. Eles queriam que eu saísse do quarto. Eles disseram que eu era o que estava segurando ele. Saí da sala e disse a ancião Damon: "O senhor quer que você vá com esses homens a esse julgamento." E ele o fez. Ele foi a esse julgamento. Em uma outra entrevista, mais ou menos na mesma época, Ellen White relembrou: "Quando eles entraram na reunião para levá-lo, ele estava ajoelhado. Eles pegaram suas mãos e pés e tentaram levá-lo para tirá-lo da sala. Mas eles não podiam fazer isso. Assim que tiravam as mãos dele, ele deslizava de volta para o mesmo lugar. Eles tentaram por 2 horas tirá-lo do quarto, mas sem sucesso. Então todos nós sentimos que era para a glória de Deus que ele fosse retirado." Haviam 12 homens ao todo que vieram para levá-lo. Será que existe alguma maneira de conciliar esses dois relatos? Provavelmente não totalmente. Mas então como podemos olhar para os dois relatos? Algumas sugestões vêm à mente. Primeiro, podemos tentar entender as coisas da possível perspectiva de Ellen White. Mesmo que admitíssemos ao crítico que tudo que aconteceu é exatamente como resumido pelo xerife, será que isso significaria necessariamente, como o crítico costuma alegar, que Ellen White estava mentindo ou tentando reivindicar mais coisas do que a situação justifica? Eu acho que não. Dado o estado espiritual de Ellen White na época, tendo acabado de passar pelo tempo que antecedeu o retorno de Cristo, o ano mais feliz da sua vida, como ela se lembra, e ainda mais recentemente tendo sido dado uma visão de Deus, sem dúvida sua perspectiva sobre os eventos seria muito diferente da do xerife ou de qualquer outra testemunha. Por que digo isso? Deixe-me dar apenas alguns exemplos de incidentes que Ellen White relembrou de sua vida antes de 1845. A jovem foi convertida na reunião campal metodista realizada em Boston, Maine, provavelmente em 1841. Para ela, aquele evento mudou tudo. Ela se lembrava, durante a visão, nuvens de chuva predominavam a maior parte do tempo e meus sentimentos estavam em harmonia com o clima. Agora, o sol brilhava forte e claro e inundou a terra com a luz e calor. Parece-me que todos devem estar em paz com Deus e animados pelo seu espírito. Tudo que os meus olhos pousaram parecia ter sofrido mudança. As árvores estavam mais bonitas e os pássaros cantavam mais doce do que nunca. Eles pareciam estar louvando o Criador em suas canções. Eu não queria falar, temendo que essa felicidade passasse e eu perdesse a evidência anterior do amor de Jesus por mim. Ao nos aproximarmos da nossa casa em Portland, passamos por homens trabalhando na rua. Eles estavam conversando sobre assuntos comuns uns com os outros, mas meus ouvidos estavam surdos para tudo, exceto para o louvor a Deus, e suas palavras chegaram a mim como louvores de gratidão e alegres hosanas. Voltando-me para minha mãe, eu disse: "Ora, esses homens estão todos louvando a Deus e não foram à reunião campal?" Não entendi então porque as lágrimas se acumularam nos olhos da minha mãe, e um sorriso terno iluminou seu rosto, enquanto ouvia as minhas palavras, que recordavam uma experiência própria semelhante. Da mesma forma, certa vez, quando ela e seu irmão mais velho, Robert, eram jovens mileritas, Ellen lembrou que o rosto do seu irmão se iluminou quando ele falou. Será que os outros também viram isso? Não há como saber. Mesmo em seu relato sobre a prisão de Damon, ela lembrou que os semblantes dos servos de Deus se iluminaram com a sua glória. Novamente, será que os outros viram naquela noite o que ela viu? Como ninguém testemunhou sobre o assunto, pelo menos conforme registrado no jornal, nunca saberemos. No entanto, é interessante que muitos anos depois, quando John Andrews foi chamado para ser o nosso primeiro missionário oficial, seu rosto também foi lembrado por John Colrees como tendo brilhado com um brilho pronunciado. Foi designada uma reunião campal a uma curta distância de Battle Creek, no verão de 1874, pouco antes da partida do nosso primeiro missionário para o campo estrangeiro, e o pastor Andrews estava presente. Quando se discorreu sobre a expansão da mensagem e foi dado o aviso de que logo partiria para a Europa, ocorreu uma mudança na reunião, e o pastor Andrews, que nunca antes parecia tão solene, imediatamente pareceu mudar de aparência. Seu rosto brilhava com um brilho pronunciado. Eu nunca antes havia testemunhado uma visão tão celestial. Nem vi nada igual desde aquela época. Estariam Ellen White ou John Orr mentindo com o que disseram? Não,
Ninguém mais viu o que eles viram. Nunca saberemos o que eles viram. Mas ver a prisão pelos olhos de Ellen White é uma possibilidade válida. Tudo o que aconteceu naquela noite, ela viu de uma perspectiva espiritual. Outra maneira de ver as diferenças nos dois relatos é não tentar oferecer nenhuma explicação, mas simplesmente reconhecer que as ocorrências sobrenaturais serão vistas de maneira diferente por crentes e não crentes. A Bíblia oferece numerosos exemplos dos eventos que os crentes consideraram sobrenaturais, enquanto os outros negaram a historicidade ou pelo menos ofereceram outras explicações. Tudo, desde o relato bíblico da criação até o dilúvio mundial de Noé e a ressurreição de Cristo, sem mencionar todos os milagres menores da Bíblia, são aceitos pela fé pelo crente, mas minimizados ou negados por outros. Josué e o sol parado, as paredes caindo de Jericó, Ezequias e seu relógio de sol que se movia para trás, Jonas e seu grande peixe, e assim por diante. Todas essas histórias que o cristão comprometido aceita como verdadeiras porque o profeta as registrou como factos, enquanto outros veem os mesmos eventos de maneira totalmente diferente, fornecendo explicações naturalísticas ou negando completamente os relatos. Mas não são apenas eventos bíblicos que têm diferentes pontos de vista sobre eles. Na vida e na experiência de Ellen White, um exemplo vem à mente de um evento histórico que ela viu como sobrenatural, mas nem uma comissão do Congresso nem as testemunhas oculares reais puderam explicar totalmente o que realmente o causou. Refiro-me ao fim da primeira grande batalha da Guerra Civil Americana, a Batalha de Manassas. Uma derrota total das forças da União ocorreu na tarde de 21 de julho de 1861. Cerca de 2 semanas depois, em 3 de agosto de 1861, em Roosevelt, Nova York, foi mostrada a Ellen White o motivo dessa derrota. Viu uma visão desastrosa da Batalha de Manassas, Virgínia. O Exército do Sul tinha tudo a seu favor e estava preparado para uma terrível competição. O Exército do Norte avançava com triunfo, sem duvidar de que seria vitorioso. Muitos foram imprudentes e marcharam vangloriosamente como se a vitória já fosse deles. Eles não esperavam um encontro tão violento. Os mortos e moribundos estavam por todos os lados. Tanto o norte quanto o sul sofreram severamente. Neste momento, um anjo desceu e acenou com a mão para trás. Instantaneamente houve confusão nas fileiras. Parecia aos homens do norte que as suas tropas estavam recuando, quando na realidade não era assim. Uma retirada precipitada começou. A súbita retirada das tropas do norte é um grande mistério para todos. Eles não sabem que a mão de Deus estava no assunto. Vejamos o primeiro relato de uma testemunha ocular, confederada sobre o que viu naquela tarde. Agora aconteceu o espetáculo mais extraordinário que já testemunhei. Eu estava olhando para as numerosas linhas bem formadas enquanto avançava para o ataque, cerca de 15 ou 20 mil pessoas à vista. E por algum motivo, virei a minha cabeça em outra direção, por um momento quando alguém exclamou, apontando para o campo da batalha. Olha, veja! Olhei e que mudança ocorreu em um instante. Onde aquelas linhas bem vestidas e bem definidas com espaços claros entre elas avançavam firmemente, todo o campo era um enxame confuso de homens como abelhas fugindo mais rápidos que as suas pernas podiam levá-los, com toda a ordem e organização abandonada. Quando você visita o campo de batalha hoje, a seguinte descrição é o que você encontra no penúltimo sinal explicativo no passeio a pé. Os virginianos estavam esperando, tensos aqui na borda de Wood, sua primeira vez sob bombardeio. Os projéteis de bateria de Rickett explodiram nos galhos acima e abriram um caminho no terreno à frente. Quando os 2 canhões da União rolaram para a posição no topo da elevação, apenas 100 jardas, aproximadamente 100 metros de distância, o coronel Arthur Cummins deu ordem de ataque. Melhor colocar seus homens em movimento, concluiu o coronel, antes que eles entrassem em pânico e antes que os canhões da União pudessem causar mais danos. Continuando em direção à última placa no passeio a pé pelo caminho da batalha, você encontra uma pequena placa que diz: você está prestes a seguir os passos dos confederados que atacam. Se os 2 canhões tivessem virado e usado a metralha nessa distância, eles teriam destruído o regimento. Por algum motivo, a artilharia não disparou, como se os virginianos fossem invencíveis. Finalmente você chega ao último sinal descritivo no campo de batalha, e ele afirma:
vôlei a queima-roupa era de um oficial? À vista dos artilheiros aqui, os confederados se alinharam na cerca e nas árvores no campo aberto. Esses 2 canhões e a infantaria de apoio poderiam ter parado os rebeldes, mas os 400 virginianos que atacaram foram capazes de disparar uma saraivada de mosquete de tão perto que praticamente eliminaram as tripulações dos canhões da União. As investigações do Congresso não conseguiram esclarecer o mistério. Como os confederados conseguiram chegar tão perto? Isso resume muito bem as diferenças. Ellen White disse que foi um anjo que causou toda aquela confusão. A melhor explicação que o nosso National Park Service pode oferecer é que parecia como se os virginianos fossem invencíveis. Em resumo, há certos eventos que os crentes verão de uma maneira, apesar das afirmações em contrário dos não crentes. Seja como for, o relato daquela longa noite em Atkinson continua sendo de interesse para os adventistas. Como eu disse no início, sem dúvida, nem todas as questões sobre o que realmente aconteceu naquela noite serão resolvidas. De fato, quase 30 anos depois, Ellen White relembrou o impacto que o fanatismo teve no incipiente movimento adventista. Reconhecemos para nossa tristeza que havia fanatismo no estado de Maine e que esse fanatismo surgiu em diferentes lugares e em diferentes estados. Uma terrível mancha foi lançada sobre a causa de Deus, que se apegaria ao nome adventista como uma lepra. Satanás triunfou, pois essa censura faria com que muitas almas preciosas temessem ter qualquer ligação com os adventistas. Mas acho que o Dr. Douglas, em seu livro, resumiu bem o evento de Demon. Será que a Igreja Adventista do Sétimo Dia começou em meio a gritos, rastejamentos, abraços, alegorizadores do segundo advento? Definitivamente não. Ninguém em Atkinson guardava o sábado, nem mesmo Helen Harmon. Ninguém naquela noite entendeu o papel de Jesus como sumo sacerdote. Ninguém no círculo de Damon tinha menor conceito do tema do grande conflito e as suas implicações para eles. A reunião de Damon era formada por mileritas desapontados que não haviam abandonado a doutrina bíblica do Advento, embora estivessem tateando em meia névoa teológica. Usando o plano que ele seguiu desde que os nossos primeiros pais deixaram o jardim no Éden, Deus gentilmente começou com os poucos que não descartavam a sua experiência de 1844. Com muita paciência, ele conduziu os poucos que quiseram ouvir de seus muitos erros, como a santidade do domingo, a doutrina da porta fechada, a convicção de não trabalhar e os excessos emocionais na adoração. Sem o ensino e a intervenção orientadora do espírito de profecia, operando por meio de Ellen White, claramente o testemunho adventista da década de 1840 teria sido muito diferente.